Oiê, tudo certo contigo? Então, se tu caiu aqui de paraquedas, esse é um curso de Química Geral para quem precisa de aprovação na URGS e no Enem. Na minha playlist lá no canal tem as aulas em sequência até o momento. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo. Hoje a gente vai falar sobre funções inorgânicas, ou seja, aquelas funções que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A gente vai começar com a função ácida, que, conforme Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas o íon hidrogênio, será um ácido. O ácido mais comum que a gente pode se referir é o ácido clorídrico. E não é à toa que a gente tem uma imagem de um estômago ali. O ácido clorídrico é o ácido responsável pela digestão dos alimentos no nosso trato estomacal. Sim, a gente tem ácido dentro da gente. A nomenclatura dos ácidos são duas nomenclaturas, né? Dos hidrácidos, que são aqueles que possuem apenas o hidrogênio, então vai ser o ácido mais o elemento formador, sempre um ânion, né? Então, como exemplo ali o HCl, o ácido clorídrico, uma vez que o ânion dele é o cloreto. Mas a gente também tem os oxiácidos, em que no ânion eu vou ter a presença de um oxigênio. Então, ele vai ter a utilização de prefixos hipo, hiper, e os sufixos oso e ico, que dependem do NOx do elemento central. Então, a gente vai ter, por exemplo, o HClO vai ser o ácido hipocloroso. E o HClO4 vai ser o ácido perclórico, né? Porque o per é o maior, é quando o cloro está com NOx de 7, é o NOx mais alto. Então, ele dá origem ao ânion perclorato, que dá origem ao ácido perclórico. A classificação ela é baseada quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quanto à presença de oxigênio e quanto ao grau de ionização. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então a gente pode ter os mono, di, tri e tetraácidos. Os monoácidos são aqueles que apenas um hidrogênio é ionizável. No diácido, 2 hidrogênios são. No triácido, 3. E no tetraácido, 4 hidrogênios são ionizáveis. Quanto à presença do oxigênio, então, é uma classificação que a gente já viu para a parte de nomenclatura, que são os hidrácidos que não possuem oxigênio e os oxiácidos que possuem oxigênio. Quanto ao grau de ionização, a gente tem os fracos, que são aqueles que vão ter um grau de ionização abaixo de 5%. O alfa desenhado ali representa o grau de ionização. Então, como exemplo, o ácido carbônico, né, que tem 0,2% de ionização. Médios são aqueles que ficam de 5 a 50, como exemplo, o ácido fosfórico. E os fortes são os que possuem acima de 50%, que são, por exemplo, o HCl. Falando um pouquinho mais agora sobre a parte de classificação quanto à força, né? A gente tem o quê? A gente tem os ácidos fortes, que são para os hidrácidos, né? Lembrem, hidrácidos, aqueles que apresentam apenas o hidrogênio, né? E um ânion ausente de oxigênio. Os fortes são HCl, HBr, HI, o médio é o HF e os fracos são todos os demais. Isso aqui é importante ter decorado, tá? Fica a dica. Para os oxiácidos, ou seja, aqueles que têm hidrogênio, né, como o cátion ionizável, e o ânion tem a presença de oxigênio, a gente faz a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de hidrogênios ionizáveis. Se esse X, então, que a gente está chamando de diferença, for igual a zero, é um oxiácido fraco. Se ele for igual a 1 é médio, igual a 2 é forte e igual a 3 é muito forte. Então, aqui só estamos, né, dando alguns exemplos de como funcionaria esta classificação. Algumas características, então, dos ácidos, né? Eles têm sabor azedo, ácido ou amargo. Eles conduzem eletricidade quando estão dissolvidos em água, como a gente viu. Os ácidos, né, por eles serem formados por hidrogênio e um ânion, na verdade, eles fazem ligação covalente. Mas, quando em água, a gente tem a geração de um cátion, que é o H+, e um ânion. Então, eles se ionizam em água. Por se ionizar, eles conduzem eletricidade. O pH é inferior a 7.
O estado físico, eles são líquidos na temperatura ambiente. O ponto de fusão e ebulição é baixo. A estrutura, como eu comentei, ela é molecular, né? A gente faz uma ligação covalente, lembrem sempre disso. Moléculas são ligações covalentes, mas quando em água eles se ionizam. E a solubilidade, os ácidos eles se dissolvem facilmente na água. Alguns ácidos do nosso dia a dia, né? Então, como eu comentei, o HCl do nosso estômago, a gente também tem o ácido fosfórico na Coca-Cola. Nós temos o próprio suco do limão, que ele é ácido, né? As frutas cítricas, elas produzem pHs ácidos, sucos de pH mais ácido. Nós também temos um outro exemplo, que seria a bateria de chumbo ácido que é utilizada na parte automotiva, né? Uma bateria de chumbo com ácido sulfúrico. Então, é uma bateria que ela está em meio ácido. Então, eu falei dos. Vamos ver. Remember. Eu falei do HCl, falei dos sucos. O vinagre também era este exemplo que eu havia esquecido, que é o ácido acético, né? Ele é um ácido orgânico, mas ele também é um ácido. Falando um pouquinho agora das bases. As bases, então. De acordo com a Arrhenius, base ou hidróxido será todo composto que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando como um ânion o íon OH-. Então aqui a gente tem o exemplo de dissociação iônica do NaOH. Logo, se ele sofre dissociação iônica, é porque as bases são substâncias químicas que fazem ligação iônica. Em água, vão sofrer apenas dissociação. A nomenclatura delas, então, quando o cátion possui uma única valência, colocamos a palavra hidróxido seguida do nome do elemento que deu origem ao cátion, né? Como o KOH, o K é de potássio, então fica hidróxido de potássio. Se o cátion possui duas valências diferentes, a gente tem que acrescentar os sufixos oso e ico, tá? Como é o caso do ferro. A gente tem o ferro, que é o FeOH2, então é o hidróxido ferroso, né? O oso, porque é o menor NOx do ferro. E a gente tem o hidróxido férrico, quando a base está sendo formada pelo Fe3+. Fe3+, é o maior NOx, tá? Então, são dois exemplos. Quando a gente tem uma base em que o NOx do cátion pode vir a variar, e é isso que a gente utiliza. O menor NOx sempre vai ser oso e o maior NOx sempre vai ser ico. Quanto ao número de hidroxilas, eu também, né, como nos ácidos eu tinha o monoácido, o diácido, aqui a gente também vai ter as monobases quando eu tenho apenas uma hidroxila, as dibases quando eu tenho duas, a tribases quando eu tenho três e as tetrabases quando eu tenho quatro. Quanto à solubilidade em água, elas são as bases constituídas pelos metais alcalinos e o NH4OH são os solúveis. Elas vão ser solúveis em água. As bases dos metais alcalinos terrosos, elas vão ser pouco solúveis e todas as demais são praticamente insolúveis em água. Quanto à força, então, fortes, elas são aquelas bases em que a hidroxila ela vai se ligar ao metal alcalino ou alcalino terroso. Então, NaOH, KOH, BaOH2, CaOH2, tá? Que são aquelas bases, né, formadas pelas duas primeiras colunas da tabela periódica, família 1A e 2A. As fracas são as demais bases, tá? Todas as demais bases da tabela periódica vão formar bases fracas. As propriedades dela, então, ao contrário dos ácidos, as bases vão formar soluções com pH maior que 7. Elas conduzem eletricidade, né? Quando em solução, uma vez que elas sofrem uma dissociação iônica, então elas já têm uma ligação que é iônica, elas conduzem eletricidade. Um sabor é aquilo que a gente chama de adstringente. O ponto de fusão e ebulição. As bases inorgânicas, elas têm alto ponto de fusão e de ebulição. E a estrutura, né, composto iônico que sofre dissociação em água. Um adendo importante para a gente fazer aqui é que o uso mais comum de base, né, ou de soluções que tenham pH alcalino são produtos de limpeza, no geral. E o mais comum que eu tenho certeza que tu conhece, porque se tu não usou, alguém utilizou próximo de ti,
é o diabo verde, que é utilizado para a gente conseguir desentupir canos e tubulações, né? Ele, na verdade, o principal constituinte é o hidróxido de sódio, que é uma base que tem como cátion o sódio. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os óxidos. Os óxidos, eles são um conjunto de compostos binários, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Eles podem ser tanto moleculares quanto iônicos. Eles são moleculares quando o elemento ligado ao oxigênio é um ametal. Então, se o carbono, o enxofre ou, por exemplo, o cloro estiverem ligados ao oxigênio, eles estarão realizando a ligação covalente, né, formando um óxido molecular. Agora, se eu tenho ligado ao oxigênio um metal, vai ser um óxido iônico, tá? Então, ali nós temos o exemplo do ferro, do sódio e do alumínio, formando óxidos iônicos, né? Então, o que acontece? Óxidos moleculares, o oxigênio se liga a um metal e existe compartilhamento de elétrons. E nos óxidos iônicos, o oxigênio se liga a um metal e eu vou ter a formação de cátions e ânions, né? Doação e recepção de elétrons. A nomenclatura para os óxidos moleculares, então, é o óxido D mais o nome do elemento. Então, heptóxido de dicloro, dióxido de carbono. E para os óxidos iônicos, também da mesma forma, né? Óxido de zinco, óxido de sódio, óxido de alumínio. Quanto aos óxidos moleculares, a gente só cuida porque na frente da palavra óxido, a gente coloca o número de oxigênios, né? Que estão presentes naquela molécula. Então, no caso do Cl2O7, eu tenho 7 oxigênios, então é um heptóxido. No caso do CO2, eu tenho 2, é um dióxido. A classificação deles é um pouco mais abrangente do que a gente viu até o momento. E ela se resume em básicos, que são aqueles óxidos que reagem com a água e formam uma base. E quando reagem com ácidos, vão formar um sal. Então, a gente tem como exemplo ali o K2O. Os ácidos são aqueles que reagem com a água, formando um ácido, e reagem com bases, formando um sal. Então, a gente tem de exemplo ali o trióxido de enxofre, né, o SO3. Os neutros são os óxidos moleculares que eles não reagem com água, nem com base ou com ácidos, que os mais importantes, e esses é bom a gente saber de cor, é o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o N2O, tá? Então, aqui a classificação vai depender o quê? Do produto que eles formam quando reagem com água. Se eles formam uma base, eles vão ser óxidos básicos. Se eles formam um ácido, eles serão óxidos ácidos. Se eles não reagem, eles são neutros. Os alfóteros são aqueles óxidos que se comportam tanto como ácidos quanto como bases, tá? Então, eles vão ter o comportamento duo, eles podem reagir com qualquer coisa, eles vão formar algum tipo de produto proveniente daquela reação. E os duplos ou mistos são os óxidos que se comportam como se fossem formados por dois outros óxidos, que é o exemplo ali do Fe3O4. Ele, tecnicamente, seria formado como óxido de ferro e Fe2O3. As propriedades desses caras, né? São compostos binários, então, formados sempre por oxigênio e outro elemento. Este outro elemento pode ser um metal, que vai formar os óxidos iônicos, e um ametal, que vai formar os óxidos covalentes, né? Ou moleculares. E a eletronegatividade. O oxigênio ele vai ser o elemento mais eletronegativo do óxido e ele vai atuar sempre como ânion. Agora a gente vai falar sobre a nossa quarta função inorgânica, que são os sais. Os sais, então, ele é um composto que em solução aquosa ele dissocia em pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. E eles sofrem dissociação iônica na presença de água. A nomenclatura dos sais normais é feita citando-se o nome do ânion proveniente do ácido, seguido do nome do cátion, que é proveniente de uma base. Então aí a gente já tem uma dica da onde vem os sais, né? Por exemplo, se meu cátion for o Li+, e meu ânion for o NO3-, eu vou dar origem ao nitrato de lítio. Se agora o meu cátion for o potássio, K+, e meu ânion for o SO4 2-, que é o sulfato, eu vou dar origem ao sulfato
de potássio, tá? Lembrando, né, que proveniente do ácido e proveniente da base, a gente só muda a terminação, tá? O ânion vai ser sempre proveniente do ácido, né? Porque lembre, ácido, eu tenho o H+, que é sempre o meu cátion, e a outra parte será sempre o ânion. Então, o ânion vai ser sempre originário do ácido. Da base, o ânion é sempre OH-. Então, eu vou dar sempre a origem ao cátion aqui. Então, cátion vem da base e o ânion vem do ácido. A classificação. Um sal ácido é formado por 2 cátions e somente um ânion. Então, a gente vai ter ali a presença do H+. O sal básico apresenta 2 ânions e um cátion. E o sal hidratado é aquele que, no retículo cristalino desse sal, são encontrados moléculas de água, como o sulfato de cobre penta-hidratado, né? O penta é porque eu tenho 5 águas no retículo cristalino. Essa ideia de retículo cristalino vem do quê? O sal, quando em temperatura ambiente no estado sólido, ele se organiza de forma a formar, ficou um pouco redundante, desculpa, tá? Mas a formar uma estrutura cristalina. Ou seja, os cátions e os ânions do sal, eles se organizam de forma periódica, de forma ordenada, em longa distância. E isso se chama estrutura cristalina. Essa estrutura cristalina de alguns sais, como no caso do sulfato de cobre, ela vai ser possível reter água dentro dessa estrutura, dentro desse retículo cristalino. Então, esse sal, ele vai se hidratar, tá? É só para vocês terem ideia de onde vem esta ideia de retículo cristalino. Continuando com a classificação dos sais, a gente também tem o sal neutro, que são os produtos da neutralização total de um ácido, de uma base. O exemplo mais comum e a reação que está aqui é do cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio, ele vem de uma reação de neutralização. A gente vai ver isso, tá? Mas ele é proveniente de uma reação de neutralização entre o hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, quando eu reajo um ácido forte com uma base forte, neste caso, eu formo um sal neutro. O sal misto, ele é composto por 2 cátions diferentes e 2 ânions também diferentes, tá? Como é o caso aqui, né, do sulfato de sódio e potássio. As propriedades dos sais, então, o sabor, a maioria dos sais tem sabor salgado, mas, por favor, cuidem muito, tá? Vamos consumir apenas o cloreto de sódio. Solubilidade, a maioria dos sais é solúvel em água, com, claro, algumas exceções. A condução elétrica, eles conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa. Estruturas são compostos iônicos, né? Eu tenho eles sendo formados por cátions e ânions. E o ponto de fusão e ebulição é altíssimo, tá? Ponto de fusão e ebulição de sais são altíssimos, devido, né, ao caráter iônico das ligações químicas entre os átomos que formam os sais. Para finalizar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre outras duas teorias, tá? Aqui a gente se baseou bastante, quando falou tanto nos ácidos quanto nas bases, a gente se baseou em arrênios, né? Porque os ácidos para arrênios são aqueles que sofrem ionização, produzindo como cátion apenas o H+, e as bases são aqueles que, segundo arrênios, formam dissociação iônica, produzindo o único ânion, o OH-. Mas a gente também tem outras duas classificações, que é a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, que ácido é toda substância que doa prótons. Então, o termo próton ele se refere ao íon hidrogênio H+, enquanto que a base é toda substância que pode receber o hidrogênio. Então, se atente ali para a água, tá? A água, na primeira reação, pela teoria, ela é uma base. Por quê? Ela está recebendo um hidrogênio. Então, na primeira reação ali, ela é uma base, né? Porque ela está recebendo o hidrogênio do ácido e formando o que a gente chama de hidrônio, que é o H3O+. Já na segunda reação, ela é um ácido. Por quê? Ela está formando, ela está doando o seu H+, para o NH3, né? Então, eu passo a ter a formação do NH4+, e eu tenho a formação da hidroxila. Então, o que era antes água, H2O,
A água se comportou como um ácido de Bronsted-Lowry. Ela doou um H+ para o NH3 e ficou apenas com OH-. Outra teoria também é a teoria ácido-base de Lewis, que em 1923 o físico-químico norte-americano Gilbert Newton Lewis desenvolveu a sua teoria de ácido-base, que é bastante eficaz na classificação de um grupo em ácido ou base. De acordo com Lewis, ácido de Lewis é toda espécie química capaz de receber um par de elétrons, e base de Lewis é toda espécie química capaz de doar um par de elétrons. Eu, particularmente, acho essa teoria um pouco mais confusa, tá? Porque a gente tem que lembrar da doação e recepção de elétrons, a gente não está vendo a movimentação, por exemplo, do hidrogênio, né, propriamente dito. Então, eu acho ela uma teoria um pouco mais confusa, mas é importante a gente saber tanto a de Lewis, quanto a Arrhenius, quanto Bronsted-Lowry, porque cai no Enem e cai no vestibular, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, então, para conseguir demonstrar para vocês. Ácido de Lewis, ele recebe um par de elétrons. Então, o ácido, ele vai ter tendência a conseguir receber um par de elétrons. Então, ele vai ter uma densidade eletrônica positiva, digamos assim, tá? Porque ele vai ser capaz de receber um par de elétrons. Enquanto a base de Lewis é aquela substância que tem um comportamento de doar um par de elétrons. Então, um ácido de Lewis seria, por exemplo, o AlCl3 e o ácido clorídrico, e uma base seria a água. Percebam que a água, tá? Ela tem tanto caráter básico quanto caráter ácido, dependendo do que a teoria me descreve. Então, a coisa mais importante da gente saber sobre a água é que ela é uma substância sempre polar que forma ligação covalente, tá? Porque a gente não pode dizer que ela é básica ou que ela é ácida, porque isso vai depender tanto da teoria quanto com quem ela vai estar reagindo, né? No caso, por exemplo, de Bronsted-Lowry. Beleza? A aula está sendo finalizada por aqui. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Aceito críticas e sugestões, são sempre muito bem-vindas. E se também gostou dessa aula, deixa o joinha, curte, para que o canal continue rodando. Tchau!